segunda aula, orar, agradecendo ao Senhor por essa aula que temos conseguido estarmos aqui nessa noite para poder aprendermos um pouco mais da sua palavra. Amantíssimo Deus, Pai de poder de vitória, nós queremos glorificar o teu nome, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que tem nos dado de estar na tua presença para poder aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Muito obrigado nessa noite pela tua poderosa graça que tem nos alcançado. É o que eu te peço que só possa ficar conosco, nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Só fazendo uma retrospectiva do que nós aprendemos na semana passada, nós tivemos aí a nossa aula que falou sobre a definição, né, dos tipos de religião e aquelas que são monoteísta, que tem a condição de adorar a um único Deus, outras religiões que a gente vê dentro desse conceito aí que adoram a vários tipos de deuses, dentro do que tange a cultura religiosa, tá? Dentro do paganismo que a gente tem visto, observado e acompanhado aí nesses últimos dias, e não só nesses últimos dias, mas também aquilo que a gente tem visto aí ao longo da trajetória da humanidade. A gente vê aí que vários tipos de pessoas elas têm são inclinadas, né, ou são levadas, são conduzidas a adorar vários tipos de entidade. Falamos e mensuramos sobre a condição da cultura egípcia, né, que tinha vários tipos de deuses, tinha o deus da chuva, tinha o deus da terra, tinha o deus de várias outras. Para cada tipo de situação havia um deus específico que eles levantavam a adoração. E dentro disso nós falamos sobre a classificação e a característica da definição das religiões, tá? Estou só fazendo um apanhado aqui para que a gente possa prosseguir, todo mundo ficar dentro da mesma linha de raciocínio e linha de visão também, tá? Na classificação nós falamos sobre as religiões politeístas, né, que são aquelas religiões que afirmam a existência de vários deuses, aos quais rendem culto. Então, as religiões que são politeístas, elas adoram a vários tipos de deuses. Dentro da sua cultura, ela tem intrínseca dentro da sua forma de adoração um deus para cada tipo de situação. Se a gente for ver o que a gente tem hoje como sincretismo religioso dentro da cultura que nós temos, a gente vai ver que dentro das culturas brasileiras também, a gente tem essa condição politeísta, que é Deus da terra, que é Deus do mar, que é o Deus do vento, dependendo da condição da natureza, para eles tem um tipo de entidade, né, que toma conta e que controla cada uma dessas ações, dessas variações. Tá? A gente for olhar até mesmo pela condição inerente ao catolicismo também, a gente vai ver que são vários tipos de entidades inerentes a vários tipos de situação e de conduta também, que é o que a gente vai falar um pouco mais à frente quando a gente falar de seitas e heresias. Então nós temos o politeísmo, que afirma a existência de vários deuses. Na Bíblia a gente vai ver muito essa ramificação dentro da cultura é, egípcia, babilônica, grega e a própria cultura romana também, que vai dar essa concepção. Então, só para a gente definir aqui, que o politeísmo são religiões que adoram a vários tipos de deuses. Até aí ficou claro para todo mundo? Bacana? Passando aqui. Exemplo. E aí eu coloquei até um exemplo na aula da semana passada falando sobre o próprio apóstolo Paulo, né, que pregou e usou a concepção dos deuses estranhos, né, quando ele chegou dentro de Atenas e viu uma oportunidade dele pregar o evangelho para aquela região e para aquela cultura, né? Então a gente vai ver, e o que a gente precisa entender, que a religião ela está atrelada muito à cultura de um povo, de um país, de um local, e que já tem empregado dentro daquela condição esse tipo de adoração. A gente tem visto aí que, quando se fala de religião, a gente tem muitas religiões que vão surgindo ao longo do tempo. A gente tem o cristianismo, tem o catolicismo, a gente tem a Umbanda, tem o candomblé, tem o satanismo, tem o budismo, tem o hinduísmo, tem o islamismo, tem o judaísmo. Então a gente tem várias religiões
Essas são as mais conhecidas dentro do cenário que a gente conhece e tem essa percepção. Mas o mundo como um todo, há várias outras ramificações das religiões, tá? Eu poderia aqui nessa aula trazer vários aspectos, vários pontos, mas eu vou definir aquelas que são mais visíveis, mais latentes, para que a gente tenha essa percepção, tá? Então a gente tem a própria Umbanda e o Candomblé, ele tá dentro desse quesito que a gente chama de politeísmo, que é a centralização, que é a adoração a vários tipos de entidade, tá? Então, o panteísmo, que foi uma outra classificação que nós definimos, é o quê? É uma filosofia que pode levar ao extremo as noções de um absoluto ou de um infinito. Quer dizer o quê? Precisa de algum ponto central para ter uma definição de quem é Deus, de como que tudo aquilo é, veio à tona ou existiu, né? Alguns filósofos gregos, eles foram panteístas, que é o quê? É a doutrina que também é a base fundamental do budismo. Então, se a gente for ver lá a condição e a estrutura do próprio budismo, é o que? Tudo tem uma base, um, um fundamento, tudo tem um porém, tudo tem um porquê, nada existe sem um porquê. E também, além disso, nós temos o deísmo, que é uma corrente filosófica que reconhece a existência de Deus enquanto constitui um ser supremo de atributos totalmente indeterminados. É o que? Tem Deus que é um ser supremo, mas abaixo dele não tem mais ninguém. Esse tipo de percepção quebra o que a gente chama de doutrina da Trindade, que é Cristo, Deus e o Espírito Santo. O deísmo ele não tem essa percepção da crença que existe o Espírito Santo e que existe Cristo como sendo uma pessoa. Dentro do deísmo, nós temos, se o universo físico ele é regulado por leis, segundo a vontade de Deus, as relações entre Deus e o mundo moral e espiritual devem ser similares. Eles colocam tudo no mesmo plano, né? Tudo como se for, tudo como a mesma base, o mesmo parâmetro, como se Deus ele tivesse equiparado a todas essas leis da física e daquilo que a gente entende também. Com isso, nós temos a ideia e a visão, né, do iluminismo, que é uma corrente muito forte dentro dessa questão de religião. E o outro ponto que nós falamos foi o monoteísmo, que são aquelas religiões onde nós temos a centralidade da adoração ao único Deus, como é o islamismo, como é o judaísmo, como é o cristianismo também. Eles adoram ao único Deus, tem Deus como centro supremo, tá? Mas o Deus para o islâmico é um, tá? O Deus dos cristãos e do judaísmo é totalmente outro, tá? A grande condição do judaísmo é que eles não creem na pessoa de Cristo que já veio a esse mundo para poder morrer e ressuscitou pela nossa vida. Eles ainda esperam um Cristo que vai vir para poder morrer por eles. Por isso que a grande condição do que a gente chama de hermenêutica, não, que a gente chama de escatologia bíblica, grande parte do cenário escatológico está voltado para Israel, para o povo judeu. Tá? Toda grande parte do cenário escatológico ele tem essa atribuição direcionada para o povo judeu. Então, até aqui todo mundo entendeu? Monoteísmo, panteísmo, deísmo, ficou bem definido? Quem quer perguntar? E o politeísmo? Podemos andar? Pergunta de prova isso, tá? Você pergunta lá na prova, defina ou façam um trabalho voltado sobre o monoteísmo. Quais são as religiões que são politeísta, monoteísta, deísta? Todo mundo vai tirar 10, né? Quero ver. Então, a nossa aula de hoje, então, conhecendo um pouco as religiões, deixa eu mudar aqui só a apresentação, para a gente poder falar um pouquinho mais, para ficar algo muito mais prático e tendo uma visão muito maior também para vocês. A gente vai falar um pouco das religiões que são mais conhecidas dentro do nosso dia a dia, para poder ficar mais fácil até a compreensão de vocês. Vamos lá.
Subindo aqui mais um pouco. Opa, não, esse aqui não. As religiões, isso, esse aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó. Então, nós temos as grandes religiões monoteístas, como eu falei, são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tem uma definição que a gente chama de xamanismo, tá? É a expressão que se encontra entre os povos ártico da Ásia Central e é o fenômeno que aparece também pelo Sudeste Asiático. Então, é um tipo de religião que ela é encontrada, tá? Porque a gente tem dentro dessas classificações, dependendo do local ou então da região que ela seja encontrada, ela tem uma definição, tá? Então, só para vocês terem mais ou menos uma compreensão. Esse xamanismo, ele tem dentro da sua essência, dentro da sua concepção, eles definem muito bem isso aqui, ó. Os seus poderes se devem à técnica de êxtase que domina. É o que consiste em poder abandonar o corpo enquanto há um estado de transe. Então, exemplo, só para a gente ter mais ou menos uma percepção. E aqui vai outro ponto. Os xamãs, eles exercem as funções de curandeiro, sacerdote e condutores da alma. A gente tem muito dessa definição, tá? Dos xamãs, quando a gente vai olhar muitos cultos áfricos. Os cultos áfricos, eles absorveram muito parte dessa condição, tá? A gente tem até aqui na nossa classe uma doutora psicóloga que é a Ana. Então, há uma técnica que ela conhece muito bem e tem propriedade de poder falar isso, que é o hipnose, né? Então, ela sabe, tem até uma definição mais abrangente do que a minha, por ser especialista dentro dessa área, que muitos profissionais usam a questão da hipnose para levar por outras áreas. Estou certo ou estou errado, Ana? Me corrija. É certo, pastor. A ferramenta, né? É como se usa a ferramenta. Isso. A técnica pode ser usada para a pessoa até acessar conteúdos que são inconscientes, mas pode também ser usada para manipulação e por aí vai. Isso aí. Então, quando a gente olha muito dessa técnica sendo usada para manipulação, a gente vê essa aplicação da técnica xamã, que é uma técnica asiática que tem por definição, tá, dentro do conceito do que ele tem como religião, que é te levar para um estado de êxtase para que você possa ter contato com o mundo sobrenatural. Então, assim, se a gente for olhar muitas dessas aplicações dentro do conceito que a gente tem hoje de religião, nós temos a própria mesa branca, ela tem muito desses elementos do xamã, de colocar em contato com pessoas que já morreram, só para a gente definir aqui e ter essa compreensão por ser uma aula teológica, tá? E bíblica também. A Bíblia fala que o homem está destinado a morrer uma única vez. Ponto. Morreu, segue-se a juízo de Deus. Não tem como a pessoa que morreu ela ter contato com alguém de outro mundo. Quando isso acontece, não é com a pessoa falecida, mas sim com demônios, tá, que assumem essa responsabilidade para poder enganar, ludibriar, fazer com que essa pessoa pense que ela esteja falando com o ente querido que já faleceu. Então, se a gente vê alguma religião que usa muito dessa técnica, então vocês vão ver que está muito atrelada essa técnica do xamã. Eu não vou nem entrar aqui dentro da questão de ter alguns cultos que se dizem cristãos que aplicam esse tipo de condição. Tá? Não sei se vocês já viram, já ouviram, tá? Mas alguns locais que dizem que Deus está presente, Deus não está presente nesses lugares. Tá? Então vamos lá. Olha a técnica xamã atuando aí dentro desse conceito. Levar o crente a ficar em estado de transe, entre outros aí. Já viu cultos como esse aí, ó? Ou parecidos?
O seu áudio não está saindo, Jacuzzi Monique. Paz. Ah, seu áudio. Fechou. Diga, Jacuzzi Monique. Você ia falar, seu áudio não saiu. Agora estamos te ouvindo. Eu não consegui entender a última parte. Porque quando você abriu o áudio, eu acho que tá chiando, pô. Eu não tô conseguindo te ouvir ainda. Cortou. Deixa eu fechar. Deixa eu tentar fechar o outro áudio aqui para ver se eu consigo te ouvir melhor. Calma aí. Ah, entendi. Não. O xamanismo, ele tem a sua origem asiática, tá? A origem dele é asiática. É muito usado nos cultos asiáticos. Então, e aí ele teve essa ramificação, tá? Ele também é muito utilizado, tá? Pelos povos indígenas, aqui, ó, pelos povos indígenas da América do Norte, tá? Os povos árticos da Ásia Central e é usado também pelos indígenas. Os indígenas usavam muito essa técnica, tá? Porque ela envolve não só essa condição de levar para um estágio em transe, mas também quais são os mecanismos que eles utilizam para isso daí. Aquela questão de curandeiro, de você trazer a cura por essa questão mística, tá? Da própria religião, fazendo com que é, atraindo. Não sei se vocês já viram filmes antigos de indígenas, que onde você tinha muitos curandeiros, às vezes a pessoa, quando ela absorvia, quando ela tinha uma determinada enfermidade, aquele curandeiro ele invocava uma certa entidade e ele, através daquele processo ali, era feito todo aquele trâmite para que a pessoa ela pudesse ser curada. Pastor, o diabo tem poder para poder fazer isso? Tem. Mas qual é a grande diferença? Ele tira uma enfermidade de um local e bota no outro. Tá? Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Mais alguma dúvida? Ninguém quer perguntar? Perguntas. Porque essa aí vai ser a base para depois a gente falar sobre seitas e heresias. Primeiro, nós vimos a classificação das religiões, estamos tendo uma definição mais técnica da origem, da onde que veio cada uma dessas religiões, tá? A gente conseguir ter uma definição mais abrangente, uma percepção mais ampla. Porque depois de tudo isso, deixa eu ver aqui, estou só para seitas e heresias. Então, além disso, nós temos os cultos afros brasileiros, né? Então, quando a gente fala de culto afro-brasileiro, o que a gente precisa ter em tese, ter em mente dentro dessa definição? Então, inicialmente, se a gente for pegar a história que nós temos com relação a isso aí, nós temos lá os cultos brasileiros, eles foram trazidos para o Brasil através dos escravos, né? Então, os escravos, quando chegaram aqui, os portugueses, quando chegaram aqui, eles já encontraram uma civilização, que eram os indígenas. Os indígenas, muito dessa cultura é utilizada pelo xamã, de você ter essa questão de curandeiro e tudo, de levar a pessoa a êxtase, dentro dos cultos indígenas, com invocação de muitas entidades. Se a gente for estudar um pouquinho da história brasileira, da história do Brasil como um todo, né? Pegar o Brasil após a colonização e antes da colonização, nós vamos ver que muitos desses cultos pagãos já eram aplicados aqui no nosso Brasil pelos indígenas. Invocação que era o Deus da mata, o Deus da chuva, o Deus da colheita. A gente consegue ter uma percepção que o período muda, mas a estratégia é de Satanás. Com cada civilização, ela permanece a mesma. Só vai mudando o nome das entidades, o nome dos demônios. Mas a forma de cultuar e de adorar a ele vai se mantendo praticamente que a mesma. Então a gente tinha lá dentro da mitologia grega
que é onde a gente tem aí uma expansão muito grande de várias entidades, que é o que a gente vinha da Babilônia, que adorava muitos deuses, que pegou parte disso da cultura egípcia, entre outros povos também. Aí a gente vê o Egito com uma condição, a Babilônia com uma condição de adoração. Aí a gente vê depois os gregos que pegam grande parte daquelas entidades lá que eram adoradas e vão dando outros nomes, outras formas, que é o que a gente conhece de mitologia grega. Depois dessas entidades, a gente vê Roma entrando dentro do cenário, que era um plantel de adoração para tudo quanto é tipo de coisa. Havia um tipo de entidade, tinha o deus da fertilidade, ou a deusa da fertilidade, que uma das formas de você cultuar esse tipo de deus era você tendo a prática sexual, sendo de homem com homem, mulher com mulher, que era uma das formas que tinham. A gente vai ver que essa ramificação vai se espalhar lá para a igreja de Corinto também. A igreja de Corinto enfrentou muito isso, que tinha uma deusa dentro daquela cidade, que o culto para aquela deusa era a mesma prática. Olha que coisa, como o período ele vem passando, mas a entidade da adoração ela vai sendo a mesma. Aí Paulo lá na frente, quando entra na cidade de Atenas, encontra uma cidade totalmente levada, conduzida pela idolatria, e a maior base não, mas a maior resistência que Paulo encontrou para pregar o evangelho, tá? Não foram apenas os judeus. Muitas cidades que Paulo ele entrou, ele enfrentou essa condição de seita, pessoas usadas dentro da cultura para poder implementar esse tipo de culto a demônio. Exemplo, Paulo, quando ele chega dentro de uma cidade, ele vê uma menina lá e falava: Olha aí vão os santo homem de Deus, aí vão os santo homem de Deus, aí vão os santo homem de Deus, que ele repreende, o demônio sai daquela pessoa, sai daquela menina lá. Aí a gente vê como é no texto que aquela menina ela trazia grandes lucros aos seus senhores. O povo daquela cidade ficou revoltado com Paulo pela atitude que ele teve, ao ponto de prendê-los, dar uma surra neles, pelo simples fato dele ter acabado com o lucro daquela cidade. Aí vai um outro ponto de alerta para nós que somos estudantes da palavra do Senhor, que estamos estudando sobre esse tema. Quando a igreja chega num lugar, quando ela chega dentro de uma cidade para o crescimento, expansão do reino, primeiro ponto de embate que ela vai enfrentar é a cultura daquela região. Se você for para a África, você vai ver que lá é um tipo de cultura que envolve dentro daquele cenário vários tipos de entidade. No Brasil, onde nós temos uma liberdade de expressão, por enquanto, nós não enfrentamos muito isso, porque cada um tem a sua oportunidade de adorar e de cultuar a quem quiser. Nós somos livres, nós vivemos num país que é livre, mas é um país que é livre, que absorve, que tem dentro da sua cultura vários tipos de cultos pagãos que são empregados. Então, assim, nós precisamos entender primeiro, defender primeiro a nossa fé, saber defender muito bem em quem nós cremos, em quem nós temos crido, entender a cultura do local aonde nós estamos, para que a gente não entre num ponto de embate com pessoas, entendendo contra quem nós estamos lutando, primeiro ponto, até para que a gente possa fazer um evangelismo consciente, tá? Porque o que às vezes a gente vê é crente que vai falar numa praça pública fazendo embate com a religião, quando na verdade a Bíblia fala que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. A gente precisa conhecer, mas quando a gente for orar, saber qual o terreno que a gente está pisando e contra quem nós estamos guerreando. Esse ensino é para que vocês tenham a plena noção, exemplo, qual país que eu moro, tá? Qual tipo de cultura que predomina no país que eu tenho, tá? Quais são as entidades, as religiões que predominam dentro dessa cultura? Quando eu for orar por algo, como é que eu vou orar? Como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou debater? Como é que eu vou expor a minha fé defendendo aquilo que eu creio e acredito? Porque para eu defender algo e me manter por resistente dentro de um sistema, eu preciso entender como que esse sistema ele funciona. E essa matéria ela serve para isso. Nós que somos teólogos, estamos sendo formados como defensores
da nossa fé, nós precisamos entender e compreender do que eu estou defendendo essa minha fé. E para quem? Como é que eu vou usar? Tá? Qual é o cenário que está envolvido dentro disso? Então, para isso, a gente precisa entender. Nós vimos os xamãs dentro dessa cultura, dentro desse tipo de culto que é praticado, aonde levam a pessoa a transe para que ela saia da sua centralidade e tenha contato com pessoas mortas, não com a pessoa, mas com demônios que se passam por essa pessoa. Aí a gente vai para a Bíblia e a Bíblia nos fala o seguinte, que o nosso culto deve ser o quê? Racional. É um culto com inteligência, sabendo quem nós estamos adorando, por que nós estamos adorando, para quem está indo a nossa adoração, tá? Sem sair da nossa razão. Então, crente que fala, meu Deus, eu estava aqui rodando, não sei o que eu estava fazendo. É mentira. O Espírito Santo não toma ninguém e faz a pessoa sair do seu estado racional, tá? Nós vimos até um pouco disso sobre a matéria de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então, culto que você não sabe o que você fez racionalmente é outro tipo de culto. Culto dentro da igreja é isso. Eu sei porque eu levanto a mão, eu sei porque eu dei glória a Deus, sei porque eu falei tal palavra. Então não tem essa, meu Deus, eu liberei isso, nem sei por que eu liberei. Você falou que você quis, foi conduzido pelas tuas emoções e pronto, final. Culto que eu entro e não tenho razão daquilo que eu fiz, você viu como é que foi o culto hoje? Não, mas eu saí num estado de êxtase. Qual culto que você está indo? Qual tipo de culto que você está tendo? Se você entrou no culto, você não sabe como é que você saiu. O que você adorou. Eu estava no estado de êxtase que eu não lembro nem da palavra. Até errado, pô. Se o nosso culto é racional, se eu saio de um culto e não tenho a noção do que aconteceu dentro desse culto, eu estava onde? Os irmãos conseguem compreender a gravidade desse ponto? Porque nós vimos aqui um culto que os xamãs eles aplicavam, que está intrínseco dentro de muita cultura, que a pessoa entrava dentro de um estágio, não tinha a noção daquilo que era feito, e quando voltava em si, não sabia a hora, o momento. A gente vê muito dessa questão de culto dentro de uma religião, Umbanda, Candomblé e entre outros. Tá? É outro ponto. Então, esse negócio de roda-roda aí, não sabe por que rodou, pulou, meu Deus, subi em cima do negócio. Pulei e não sabia que eu estava pulando. Pô, negativo. Tá? Alguém quer perguntar algo? Nenhuma dúvida? Gente, todo mundo preparado para a prova, maravilha. Posso prosseguir então? Benção, vamos lá. Então a gente tem alguns cultos afros brasileiros, que são cultos que foram, eu disse, que foram trazidos aqui para implementados dentro da nossa cultura. Deixa eu ver aqui, essa Monique. Tô rindo aqui, tô lembrando. Pastor, tem uma pergunta. Pode perguntar. Abre o microfone aí, pode perguntar. Amém? Quem queria perguntar, pode abrir o microfone aí. O espaço está aberto. Tô sim.
de tem gente que diz assim, ah, tá lá, como é que se fala? Tá rodando lá e às vezes nem lembra direito o que faz, Uhum. mas parece que pessoas que têm sentimento espiritual, como assim também, né, o Espírito Santo, ele visita a pessoa, mas também tem demônios que também atuam pessoas, né? Então a gente tem que ter o quê? Um discernimento espiritual para ver se isso é pelo Espírito Santo ou pelos demônios, né? Porque tem gente que se manifesta muito. Então, nesses casos assim, eu acredito na palavra, né, que fala em Efésios, que antes de todo, de ter discernimento, né, de pedir a Deus oração, Sim, a gente tem o quê? Jejum e correto, oração, correto. né, para ter discernimento e para ter também autoridade para esses demônios, no caso, né, ser expulso pelo jejum e oração, porque também não é de qualquer maneira. Hoje eu estava falando no trabalho, tem inclusive ele é pastor, né, de uma igreja, né, um pastor lá da empresa, mas ele estava até contando sobre a parte de libertação, que é uma coisa muito séria, a parte de libertação. Porque ele falou que muitas das vezes tem pessoas que não estão preparadas para esse momento. Então, geralmente, antes da preparação, né, ela tem que consagrar a vida, né, jejum, oração, leitura da palavra. E o mais importante é ter a vida certa com Deus. Porque muitas das vezes as pessoas fazem as coisas de qualquer maneira, né, não tem um sentimento espiritual. Então, a minha pergunta sobre isso é que muitas das vezes também pessoas já não acreditam, não tem mais a credibilidade, muitos que são da igreja. Eu estou falando de igreja de onde eu já vim, né, eu já participei de igreja. Tem pessoas que são incrédulas, né, não acreditam mais nas coisas espirituais, e muitas das vezes faz as coisas de qualquer maneira também. E onde o Satanás ele brinca com a pessoa. Então, nesse caso, eu acredito que devemos estar o quê? Preparados. Se eu estou errado, eu não sei. Se eu quiser complementar mais alguma coisa, né, é sobre isso. Entendi. Assim, o que a gente vê muito hoje é uma desmoralização no que diz respeito aos dons espirituais. Os dons espirituais é algo muito sério, tá? Porque os dons são ferramentas que são dadas pelo Espírito Santo à sua igreja para crescimento, manutenção, tá? E para aproximação também do crente com o próprio Deus. Mas o mesmo Espírito que dá o dom, ele também dá o fruto. E o que acontece muito hoje? Muitos crentes têm perdido a centralidade do que é culto. Tá? O que é culto? É você prestar reverência a algo ou a alguém. No nosso caso, nós cultuamos ao nosso Deus porque ele é digno de adoração, de ser é, referenciado, não, de ser adorado. Adorado. Só ele é digno de receber honra, glória e todo louvor. Nem os anjos aceitam adoração. Certa vez o anjo foi se apresentar a uma determinada pessoa, que eu estou tentando só lembrar aqui o nome, e aí o anjo falou para essa pessoa: não faça tal coisa porque eu sou conservo teu. Então, esse grande homem de Deus queria adorar aquele anjo, o anjo não deixou que ele fosse adorado. Quem gosta de receber adoração além de Deus é o diabo. E aí a gente vê muito desses cultos pagãos, o diabo se materializando ou mudando de nome de acordo com a religião, para poder ser adorado. E o homem se inclina para poder cultuar e adorar ao demônio. O próprio Cristo, em Mateus 4, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, se a gente for ler, versículo de número 1 diz assim:
e o Senhor foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Dentro daquela condição, o diabo ele ofereceu 3 condições de culto para Cristo. Primeiro, ele falou, ó, se me prostrares e me adorares, eu te darei todas essas riquezas. Mas Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca é de Deus. Transforma essa pedra em pão. Depois, o próprio diabo pegou Jesus, levou ele acima do pináculo do templo e mandou ele se jogar, porque havia uma profecia, tá, demoníaca acerca de que o Messias ele viria ou cairia ali de cima do pináculo. Então, se Jesus faz isso, ele receberia uma adoração dos sumos sacerdotes. O pináculo do templo, para quem não sabe, é a ponta mais alta aonde ficava o Santíssimo Lugar. O templo, quando ele foi construído, ele tinha alguns pontos, né? Era o átrio, era alguns outros locais, e aí o diabo sabendo disso, conhecendo essa profecia, falou que se lança daqui, porque você vai para se lançar e você não vai morrer porque os anjos vão vir e vão te socorrer. Aí Jesus falou: não tentarás ao Senhor teu Deus. E em todos os momentos, Cristo venceu o diabo por meio da palavra. Como é que a gente vê esse seita e heresia? Por meio da palavra. O diabo queria que Jesus o adorasse pelo poder que ele daria para que a pedra se transformasse em pão. Queria que ele se dobrasse a ele para que ele desse todas as riquezas do mundo, ou para que ele fosse adorado ou venerado pelo sumo sacerdote. Então a gente vai ver que a adoração e esses cultos pagãos, eles sempre vão partir do princípio aonde o homem ele vai ter uma centralidade de ser reverenciado, adorado e dentro de algumas religiões canonizados, né? Como a gente vê algumas pessoas que morreram e viraram santos canônicos, né? Dentro de algumas entidades aí, dentro de algumas condições católicas que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, assim, dentro do nosso culto, o crente ele passou a descredibilizar muitas dessas ações. Então você vê quando alguém está de fato sendo tomado pelo Espírito de Deus, tem crente que escarnece. Não está nem cheio e aí toca uma música, já roda, bate. Então a gente começa a ver que a descredibilização desse processo parte muito mais daqueles que defendem e processam a mesma fé. Tiram a evidência disso. O que a gente aprende é que aquilo que é santo não se brinca, não se escarnece. Hoje até a piada se faz com isso. Musiquinha de TikTok se faz com isso, descredibilizando o pentecostalismo. Assim, que é algo que está intrínseco dentro da nossa cultura assembleana, a gente defende, eu sou pentecostal mesmo, defendo os dons espirituais, defendo porque são manifestações dadas pelo Espírito Santo dentro do culto. E a gente vai ver que na igreja de Corinto, essas ações elas eram feitas dentro desse culto. Mas todo mundo dentro do culto estaria plenamente sabendo o que tinha sido feito. É tanto que Paulo ele vai dizer na carta a 1 Coríntios, quando alguém estiver profetizando, o outro deve ficar quietinho, entendendo. E ele foi mais categórico. Quando alguém estiver profetizando, que haja intérprete dentro da igreja, para que não traga confusão daqueles que estão ouvindo. E ele foi mais categórico. Se não tem quem interprete, que não haja manifestações de línguas estranhas, que fique quieto. Porque quando a gente fala em línguas estranhas, a gente não fala para edificar a igreja, a gente fala para a nossa própria edificação, que é uma outra condição aqui dentro da ação do Espírito Santo. Então, os dons foram dados para que não houvesse confusão no meio da igreja. Então, hoje nós temos toda essa referendação, mas a gente vê que os cristãos alguns preferem a banalização, e quando você vê alguém cheio do Espírito Santo, você acha que a pessoa está brincando. Como de fato, dentro da igreja, o diabo às vezes ele se manifesta, a pessoa está toda errada, você acha que ela está falando em línguas estranhas, quando na verdade ela está endemoniada. Então, assim, para que não haja essa confusão, tem que haver o dom de discernimento do Espírito.
Por que eu falei que tudo isso é bom, mas a gente precisa entender o quê? Que dentro da igreja, na nossa vida, para que a gente não seja confundido, nós precisamos ter algo chamado fruto do Espírito. Não está aqui, mas eu quero ler junto com vocês 1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. Caridade aqui, em outras traduções, quer dizer amor. Esse amor é o mesmo, é um dom, que está atrelado a Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 23. O fruto do Espírito é amor, em outras traduções, caridade. Quando eu entendo toda essa condição, o primeiro ponto que eu devo olhar para que eu não seja pego também como um crítico, como um cético dentro daquilo que nós estamos aprendendo, tá? Primeiro, é ter amor como dom. Nós temos as culturas afros lá. Mas se eu não tiver amor para poder entender, tá? Amar aquela pessoa a ponto de eu evangelizá-la e levar a palavra do Senhor para aquela pessoa e simplesmente tratar ela com indiferença, eu não vou estar professando essa palavra. Porque o verdadeiro cristão ele tem amor até para poder falar com quem está envolvido no culto afro, no culto asiático, entre outros. E o Espírito Santo vai conduzir para que você chegue com uma palavra reveladora para você conseguir trazer a memória daquela pessoa. Então, essa matéria não é só para eu poder atacar outras religiões, nem é o propósito dela, mas é de trazer esclarecimento para que a gente entenda, compreenda o porquê que nós fomos chamados e porquê que foi confiado a nós e a vocês, que estão se formando como teólogos, tá? O entendimento dessas sagradas escrituras. Deixa eu ler aqui as perguntas. Meu Deus, faltam 15 minutos. Misericórdia. E a Luísa Monique colocou aqui: esse dom está escasso nas igrejas, discernimento do Espírito. Está. Mas ele está aí. A Bíblia diz o seguinte: aquele que quiser, peça, que Deus ele dá. É só pedir. Por que a gente não pede? Porque o dom de falar, eis que te digo, fica mais evidência do que você ter o dom de interpretação, né? Mas esse dom de discernimento serve justamente para que a gente consiga discernir o que está acontecendo dentro de um culto. Digo para vocês, nem todo mundo que dá glória a Deus está cheio do Espírito Santo de Deus. Nem todo vaso carrega a essência que é do céu. Tá? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é diamante. É. Então a gente precisa ter cuidado. Que a pessoa entra no culto falando que está cultuando ao Senhor, quando na verdade está cultuando a homens. Pronto, falei. Então, a gente precisa ter cuidado, cuidado, tá? Entender a religião nos faz entender a centralidade de um verdadeiro culto. Porque eu digo para vocês, um culto afro tem mais, tá? Tem mais disciplina para cultuar um demônio do que a gente vê dentro da igreja. É quase que uma vergonha. Uma vergonha. Mais reverência para poder ter. Tem gente que tem mais medo do diabo do que tem medo de Deus. Nunca vi isso. Nunca vi, não, né? Mas estamos vendo isso aí. E por isso que precisa, verdade, do discernimento do Espírito, para que a gente consiga discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Tem cultos que tem gente recebendo maldição que às vezes vem proferida de cima do altar. Mas isso aí já é uma conversa para outra aula. Quando falar de seitas e heresias, pastor, tem igrejas que a gente vê seitas? Tem. Vocês vão saber quais são elas. Vamos lá. Deixa eu andar aqui, porque a gente tem 13 minutos. Misericórdia, esse relógio não está ajudando a gente, não. Então, vamos. Então, dentro de alguns cultos afros que nós temos, a gente tem alguns que são conhecidos, né? O candomblé, que a gente tem aí diversas nações africanas, né, dentro desse culto, que é um culto afro aplicado.
Só para vocês entenderem como que esse culto ele se instaurou dentro da nossa cultura, quando os portugueses trouxeram os escravos para cá para eles serem mão de obra para poder dar prosseguimento àquilo que eles queriam fazer aqui, porque eles tentaram colonizar os índios e não conseguiram. Os índios botou eles para correr. Aí eles trouxeram os escravos. Os escravos vieram com o seu tipo de culto para o nosso país. E aí eles tinham um momento deles, o deles por distração, mas eles eram proibidos de cultuar as entidades que eles tinham lá na África. Aí o que eles fizeram? É o que a gente chama de sincretismo religioso. Então eles viram que os católicos eles já tinham o que os portugueses, melhor dizendo, eles já tinham alguns tipos de culto e o Brasil já tinha absorvido esses tipos de culto. Eles, para ludibriar os capitães do mato, né, aqueles guardas, eles falavam, não, quando os guardas passavam e viam eles cultuando a um tipo de entidade, eles falavam, não, isso aqui nós estamos adorando o santo tal, estamos adorando o santo tal. E aí se deu o que a gente chama de sincretismo religioso, é o que a gente vê. O mesmo Ogum que atua dentro do candomblé, tá? É o mesmo São Jorge que a gente vê dentro da Igreja Católica. Isso é chamado de sincretismo religioso. A gente vê uma personificação de uma determinada entidade que no culto afro tem um nome e no catolicismo tem um outro nome. Então, assim, muda-se só o nome, mas quem está por trás é a mesma pessoa. Então, para que eles não fossem inibidos de dar prosseguimento a esse tipo de culto, eles agiam dessa forma. Então, o culto afro tem muito disso. E aqui tem alguns nomes que são atrelados a esse tipo de culto, né? Quem são essas entidades? A gente sabe que é tudo demônio. Aqui tem alguns tipos, né? Tambor de mina, candomblé do caboclo, entre outras condições aqui, babassuê, umbanda. Então, são tudo tipo de ramificações dentro desse culto afro, que a gente vê. Catimbó, o catimbó a gente vê muito aí, ó. O crente que gosta de uma capoeira, aí, ó. Aquelas cantigas de capoeira, fala pro crente que adora uma roda de capoeira. Estou exercitando meu corpo, mas está lá no meio da roda de capoeira, tocando catimbó, entre outro tipo de música de culto afro aí, ó. Aí depois da vida não anda, não sabe por quê. Vamos lá. Entre outros aqui. Não dá tempo da gente falar sobre todos eles, porque senão a gente precisava de mais uma aula para poder definir todos esses tipos de culto que se tem aqui. Eu posso falar com propriedade porque quando o Senhor me resgatou, eu vim desse tipo de culto. Eu era desse culto, que juntava candomblé e umbanda, as duas coisas juntas, tá? Eu participei durante 15 anos desse tipo de culto, mas glória seja dada ao nome do Senhor que me resgatou, me trouxe dessa cultura, abriu a minha mente, meu entendimento. Amo todos aqueles que são conhecidos meus que atuam dentro desse culto, tá? Mas não compactuo com a prática, são duas coisas distintas e diferentes. Amo quem está lá, mas não sou adepto à prática. Mas não quer dizer que eu não vá falar com eles por conta disso. O crente que fala, não, com esse eu não falo, com esse eu não falo. Cuidado, porque Jesus andou com pecadores, ele falou, eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico e não precisam de remédio. Então, assim, se Jesus andou, a grande briga cultural de Jesus com o judaísmo foi porque os judeus não se assentavam com pecadores. E Jesus, ele veio quebrando isso. Se assentou com o pecador na roda, ele estava junto de quem precisava receber da graça, tá? E tem uma grande diferença. Ele estar junto não quer dizer que ele compactuava daquilo que eles faziam. Como luz, ele levava a palavra e não estava envolvido dentro das práticas que eles praticavam, tá? Então, ó, para a gente finalizar, porque temos 7 minutos,
para nós fazermos as nossas considerações finais da nossa aula de hoje, que nós trouxemos não só a definição do que tange as características inerentes ao que a gente tem aí das religiões, mas também fizemos um paralelo sobre a condição de cada uma das características que envolve aí as religiões, tá? Aí a partir da próxima aula, como nós já definimos, já demos um panorama histórico, cultural e geográfico do que tange as religiões. Semana que vem nós iremos falar entraremos a partir da semana que vem sobre seitas e heresias. Aí nós vamos ver dentro dessas condições de culto afro, culto asiático, dentro dessa mitologia toda, como é que se pegou tudo isso e se transformou em seitas e heresias. Nós iremos ver essa condição não só no mecanismo pagão, na cultura pagã, e como a gente consegue observar dentro da igreja muita coisa que a gente vê sobre seitas. Eu vou botar essa apostila lá, José Monique. Vou disponibilizar esse material para vocês. É um material completo, que não dá para a gente colocar só num slide. Por isso que eu nem usei diretamente o slide, fui lá direto, porque tem todas as definições. Então, para vocês estudarem, terem essa percepção, visão, esses nomes de cada tipo de cultura, é muito bom para crescimento, tá? E fortalecimento da fé também. Eu digo que todo teólogo ele precisa ter várias fontes de consulta, tá? Tem até um negócio que é muito bacana, que eu vou ver depois que eu já pus a Monique, ver se a gente consegue fazer, é criar um drive para a gente colocar esses materiais lá que são mais pesados. Exemplo, eu tenho em PDF Bíblia judaica, Bíblia católica, livros apócrifos, tem livros que são mais completos que falam sobre seitas, heresias, mas que se a gente for mandar pelo WhatsApp, fica muito pesado para vocês baixarem, para vocês depois lerem. Tendo o drive específico, vocês só vão clicar lá no drive, tá? E aí você consegue abrir todas essas apostilas. Pra vocês terem noção, eu tenho para mais de 500 livros baixados em PDF. Além de todos esses aqui que vocês estão vendo, que é a minha fonte de consulta, eu tenho uma. Deixa eu virar para cá, vocês conseguirem ver. Aqui é a minha mini biblioteca. Tem 3 prateleiras aqui de livros, dicionário, uma opção de coisa. Eu tenho mais esses livros em PDF que, se você for imprimir, é muito grande. Tem um livro que é muito bacana, que se vocês forem comprar, sai muito caro, que é o livro A História dos Hebreus, a história dos judeus, escrito por Flávio José. É mais do que 500 páginas. Um livro desse não custa menos do que R$ 400. Eu tenho ele em PDF. Mas se eu for mandar ele pelo WhatsApp, pesa muito, não carrega, é muito pesado, mas pelo Drive já fica mais fácil. Tá? Aí a gente cria lá um acervo técnico do ICP. Então, tudo que vocês quiserem buscar lá, vai estar lá para vocês poderem consultar e ter fonte de consulta também. Bom, 4 minutos para terminar com a nossa aula. Alguma dúvida? Se queiram perguntar, falar? Ficou bem esclarecido, definido? Ficou assim, pastor. Bem explicadinho e gerando cada vez mais ansiedade para a próxima aula. Que benção, que benção. Muito bom. Deixa eu botar aqui a apostila. Eu vou mandar a apostila. Não esquece, pastor, também bota eu coloco sempre imprimo tudo. Tenho tudo aqui. Se o senhor mandar, está imprimindo. E é ótimo para acompanhar. Que benção, maravilha. Vou mandar ela para vocês. Já até sintetizada com a aula da semana que vem, de seitas e heresias também. Poxa, perfeito. Bastante informação para vocês. Então, Amém? Mas alguém quer perguntar? Ponderar algo? Falar? Podemos encerrar? Pensa. Então
vamos orar agradecendo ao Senhor. Lembrando que essa aula vai subir até o finalzinho do dia de hoje lá no YouTube. E você que quer entrar, rever e ter mais informações também, depois só entrar lá, você vai ter acesso à aula. Tá bom? Então vamos orar agradecendo ao nosso Senhor por mais uma aula que Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da sua palavra. Amantíssimo Deus, Pai de poder e de vitória, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Abençoa Teus filhos, Senhor, cada seminarista, Pai, que está nessa empreitada, Senhor, de aprender, de se desenvolver, de crescer cada vez mais na fé. Senhor, que eles sejam não só ouvintes, mas praticantes, sejam defensores dessa palavra que é rica, poderosa, fiel, para nos dar vida, nos dar força, Senhor, e nos manter de pé. Senhor, é o que eu te peço nesta noite, já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada aluno, a cada seminarista, e até a próxima aula. Fiquem na paz. Vai.